nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante nós vamos mentalizar os guardiões conosco, formando uma corrente de muita luz, de muita proteção, de muito fortalecimento. Sentindo a proteção dos guardiões, nós vamos expandir a nossa mente, o nosso coração para nos unirmos a Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, e segurando em suas mãos, nós vamos até o Hospital Santa Cruz, aonde nos unimos a todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Que possamos expandir os nossos corações, a expansão dos nossos sentimentos, a expansão da nossa consciência. E nós vamos assim mentalizando intensamente, uma luz intensa, muita proteção, que possamos nessa tarde, unidos que estamos, estudarmos com paz, com equilíbrio, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, né? E como será feito o resgate do seu mental inferior caso não haja o desencarne? Foi aqui que a gente parou, não foi? Sim, sim. Sim. Agora que seu corpo perispiritual está na sala holográfica, gente, eu não tenho a mínima ideia o que seja uma sala holográfica. A holografia era aquilo que eu estava falando, a gente assistindo filme de ficção, a gente vê diversas vezes, né? Vamos ver um Star Wars, essas coisas todas, a gente vê a figura, né? Como diz Leda, um raio-x, que é mais, Leda? Um raio-x, que é mais? O que Slide. tu falou? Slide. Ninguém mais Um sabe o que é um slide. slide. É, Eu pensei nisso que você falou, nos filmes de ficção. científicos. São uns tipos raios, aquelas coisas assim que aparecem, né? Não sei como que funciona eu não sei como funciona e para que funciona essa sala de holografia. Podemos interceder junto aos vales sombrios onde está a matriz de Felício, seu corpo mental inferior. Trabalhamos com essa hipótese de mantê-lo no corpo físico. Lutamos por sua recuperação. Então, se a gente for pensar em holografia, né? Se a gente for, vamos lá, vamos dar uma viajada, né? Vamos expandir essa consciência. Eles têm a matriz do perispírito, então eles têm que buscar a parte do mental inferior. Eles podem utilizar uma holografia do perispírito, projetando que ali está, mas não está. Sim. Eu acho que Entendeu? é isso. Pode ser isso, Uhum. né? Essa sala especial vai ajudá-lo em quê? Ela foi desenvolvida com o objetivo de centrar as partes vibratórias fracionadas dos corpos, agregando e concentrando elementos dispersos nos primeiros meses do processo da reencarnação. Muitos espíritos em regresso ao corpo físico durante a gestação do corpo materno sofrem intensos e arriscados abalos em razão das desarmonias profundas em seu perispírito, ou por ajuste com as cargas de energias mais densas da matéria. Então aí a gente começa a mentalizar, né? Então essa sala, ela existe para quê? São levados esses perispíritos e eles vão fazendo toda essa junção. Quando esse perispírito não está totalmente formado. Eles vão juntando partezinhas. E aí você fala, tem perispíritos que são, quando eles têm
as dificuldades deles, que eles vão danificando. Existem perispíritos que são danificados nos corpos das suas mães. Ah, como? Através do cigarro, através da bebida, através das drogas, através dos pensamentos. Aquela mãe que quer abortar, aquela mãe que não quer aquela gravidez, isso vai o quê? Vai Danificando vai o marcando aquele perispírito perispírito da criança. da criança. Uhum. Certo. Se é um espírito forte, vai nascer. Então tem ajuda para que esse perispírito não esteja. Eles recompõem, né? Então, eles recompõem o perispírito e aí nasce. Essa criança nasce, vamos dizer assim, normal. Mas se já é um espírito que não tem tanta força, é onde ele desiste. Certo. Ele desiste porque ele não vai aguentar, ele já sabe que vai ser Sei que difícil essa carga, né? Certo. Em alguns casos, o bebê reencarnante desdobra-se do corpo e passa vários dias nessa incubadora de reorganização do perispírito, a fim de salvar-se dos possíveis danos ao seu novo corpo. Da mesma forma, a câmara holográfica dispõe de alguns recursos para as situações como a de Felício. A do Felício era porque ele tinha tido todas aquelas dificuldades lá. Então, estavam tentando trabalhar com ele, né? Então, estavam E que querendo aumentar, espécies? né? Oi, Leda? Então, estavam querendo ajudar a arrumar, a O perispírito. reorganizar o perispírito dele. Isso mesmo. E que espécie de recurso será fornecida a ele? Fortalecimento dos cordões de manutenção vital entre corpo físico e perispírito, e defesa e realinhamento dos centros de força do corpo espiritual contra os venenos destruidores que emanam do seu mental inferior, que também carrega reflexos de contaminação pelo vírus radioativo nos cemitérios de gavetas nas regiões do submundo. Então lá, é aquilo que a gente fala, ó, físico, duplo, perispírito. Primeiro corpo sutil, é o mental inferior, depois vem o mental superior. Então, no mental inferior, ele emanava toda essa carga destrutiva. E aí ele vai passar para o perispírito, que vai passar para o duplo, que vai passar para o físico. Tem uma aula, quem fez curso de médios comigo, que tem um desenho que faz os corpos, vai até o físico, e do físico volta para os corpos sutis. Eles fazem os dois caminhos. Tem uma aula que está lá, marcadinho. O perispírito protege. Realinhamento. Isso de vai e volta é o realinhamento. Isso de... Não. Essa daí é a troca energética. O realinhamento é o realinhamento dos centros de força. Dos chakras. Dos chakras. Chakras, plexos, né? O perispírito protegido por essas condições torna-se como um imã dotado de potente carga mental, atraindo os elementos irradiados em regime de expansão por conta da tecnologia implantada no duplo etéreo, e restaura a saúde energética geral, fortalecendo sua função asséptica e higienizadora. Tudo bem? Não. Tudo bem. Sim. E como adentrar esse lugar, dona Modesta? Não é tarefa fácil, José Mário. Estamos planejando para daqui a 3 dias a iniciativa sob a abençoada coordenação do nosso querido Cornélios. A gente dá trabalho para a espiritualidade, viu? Muito, né? Nós somos os anjos. Olha, a gente não tem a menor noção. Quem não lê esses livros, que tudo isso acontece, né? As pessoas acham que nasce
nasce, morre, pronto, acabou. Olha quanta complexidade, né, num espírito, o que tudo é feito depois de tratamento. É muita coisa que a gente nem nunca Agora, passou pela cabeça. você imagina, né? Eu não assisto o Fantástico, mas eu estava escutando Tava escutando no YouTube. Eu não assisti o Fantástico, raramente eu assisto. Que passou, aí eu não sei se é verdade ou não, das pessoas que mandaram um monte de água pro Rio Grande do Sul, e tinha uma turma, que eu não sei dizer quem são essa turma, porque eu não assisti a reportagem, que pegou aquela água e foi vender para as pessoas que estão passando. Ah, eu ouvi isso também. Eu E ouvi, não no aí, Fantástico, eu tinha Mostrou. ouvido no rádio, que Eu não estavam então ouvi assim, cobrando. isso, mas ó, mas assim, vamos sair disso, né? Quem vendeu, quem não Uhum. vendeu, Ah, mas vamos parar. Da onde que vem? Você imagina quem está do lado. Quais são os espíritos que estão do lado dessas pessoas? Para fazer tanta travessura. é. Como que aquele povo que já está sofrido, aí o outro vai e doa? Qual é a necessidade? Que dinheiro que eles têm? Não é aí você fala assim, da onde que vem essas ideias? Da Essas onde que ideias, planta? né? Vem desse jeito. Consegue entender? Porque assim, ninguém em sã consciência faria um troço desse. É. estão desviando também as doações, né? As pessoas necessitando, as pessoas doando, eles estão desviando. Que loucura. Né? Então, assim, por que esses corações? Né? Quando se fala assim, olha, esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Tá tudo ali, olha. Essas pessoas precisam de alimentos, essas pessoas precisam de frio, essas pessoas precisam de coragem para reconstruir tudo aquilo que perderam. Uhum. Todo mundo se mobilizando, o país se mobilizando. Aí vai lá 50, 100 começa a fazer um monte de coisa de errada. Por quê? Porque eles não vão perder a oportunidade. Eles deram um espaço, eles vão fazer. Eles ficam esperando uma brecha, né? Uma brecha para poder fazer essas coisas. Deu um espacinho, E né? aí, onde que a gente fala? É livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Porque poderia estar ali fazendo totalmente diferente. A gente não está para julgá-los, mas sim para explicar como funciona esse submundo. Como O as ideias são plantadas, né? Como as ideias são plantadas. rapidão. O rápido do duplo não significa distanciamento, mas possessão, domínio integral. Uma espécie de redoma foi criada a alguns centímetros em torno da aura desse corpo, usando tecnologia de ondas vibratórias. Então, Isso é legal a quando gente, vi... Pode falar. isso é legal a gente entender, É. tá? O rápido do duplo não significa distanciamento, mas possessão. Então, quando começa, ai, como que eu vou saber que eu estou envolvido? A possessão, ela não chega com uma possessão, ela começa com envolvimento. Quando a gente começa a ter ideias meias estranhas, é o orar e vigiar. E por que eu tenho essas ideias estranhas? Da onde que vem isso? É assim que eu sinto? É assim? Não é. Então, é começar a lutar contra. Ah, mas eu vou precisar de tratamento? Vou. E de preferência presencial. Aí, por quê? Porque você vai tomar um choque anímico para ver se você vai. Se o irmãozinho consegue sair do seu lado. Aí você fala assim, docinho. Não, não é docinho, é a verdade, gente. Tem coisas Verdade. que não dá. Visita aos cemitérios do submundo. A subjugação corporal tira muitas vezes ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí o torna-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue
pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. É por isso que é necessário o passe, entendeu? Hum, Porque ali não, é o assim. assistido ele já não tem, ele está totalmente dominado, ele é sugado. É aquilo que o Sérgio falou assim: você convidou o vampiro está te sugando as energias. Então a gente tem que frear, e aí uma terceira pessoa colocando o magnetismo dela tem uma tendência a parar, entendeu? Uma tendência grande. Hum, Em falta do recurso do obsediado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado a assumi-lo ao seu poder, será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o que naquela época se chamava de demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 251. Ninguém ia conversar com Jesus sobre isso. Ele dava simplesmente uma ordem e todos saíam. é. Então é por isso que a gente fala de reforma íntima, de autoconhecimento, porque é só dessa forma que a gente consegue estar um tantinho assim superior a eles. Porque senão a gente não consegue Porque fazer nada. se a pessoa se conhecer, como é que ela vai saber se aquele pensamento, se aquela vontade, se aquela é dela? Tem isso, mas eu estou falando daquele que veio para ajudar, o magnetizador. Ah, Como que um sim, magnetizador pode ir lá se ele também está na mesma faixa? sim, na mesma vibração. Não vai tirar. Não, tem que ser superior. E aí onde que eu falei? Nesta terra a gente vai ser um tantinho É, superior a eles, porque a gente ainda não está tão moralmente bem assim, não. não. A gente está esse tantinho assim, pelo menos para ele parar para ouvir, né? É, porque se a gente se acha como que é a última Bam, bolachinha do bam, bam. pacote, ela é Ah, quebrada. Aí, é. aí se prepara para escutar o que você não quer. Toma Porque se você pegar um espírito daqueles que realmente ele vai contar tudinho que você foi na outra vida, e aí ele te desmonta, porque você não se lembra. é, Então, É. e a gente só começa a conversar se eles sentem que a gente é humilde. Porque senão eles não dão nem espaço. Senão nem não, dá espaço, não dão nem exatamente. conversa. É, A gente não nem bem espaço. certo. Não se passaram 2 dias e todos os preparativos já estavam organizados para a visita aos Vales Sombrios. A visita seria antecipada em razão do sucesso da cirurgia no duplo etérico de Felício. O anel de monitoramento que provocava a expansão dos corpos foi retirado, com facilidade, por um especialista do Hospital Esperança. O quarto do doente no mundo físico recebeu um policiamento astral redobrado de nossos benfeitores da defesa. O perispírito de Felício mantinha-se na mesma forma na câmara holográfica. Seu corpo físico no hospital dava alguns pequenos indícios de melhora nos sinais vitais. Por causa da intensa vigília no quarto, realizada por guarda armada e treinada, os dominadores de Felício não tiveram acesso a ponto de descobrirem que fora feito o deslocamento do perispírito do doente e a devida extração do anel, de alta tecnologia parasitária. O caso exigia minúcias e providências cuidadosas para não pôr tudo a perder. Aí você fala assim, eu Valéria, estou num filme de ficção. Eu estou num filme de ficção, porque imagina, né? agora me ocorreu uma coisa aqui, você lendo.
Olha só, por causa da intensa vigília no quarto realizada por guarda armada internada, os dominadores de Felício não tiveram acesso a ponto de descobrirem que fora feito o deslocamento do perispírito do doente. Quer dizer, então ali eles fizeram tipo como se fosse um molde. Aquela câmera holográfica, acho que eles fizeram o molde do perispírito para enganá-los, como se tivesse ali e estava guardado. Então, Fala. eles podem ter feito isso? Pode, mas se eles não têm acesso à sala, ao quarto deles, eles só vão ver um corpo. Eles só vão saber se não tá, porque ali, quando tá o corpo, tá o perispírito, eles conseguem verificar isso. Os desencarnados conseguem, entendeu, Solange? Então, como eles não estavam na sala, eles não tinham mais, eles não sabiam o que tinha e o que não tinha ali, porque eles não tinham acesso à sala. Entendi. A forma holográfica, provavelmente, eles vão utilizar para capturar O mental inferior. o mental inferior. Eu acredito Entendi. nisso, entendeu? Eu acredito nisso. Mas ele também tinha uma outra coisa. Ele precisava do tratamento, né? Não era somente fazer uma parte holográfica, ele precisava do tratamento que nessa câmera estava sendo feito, né? Não é ficção, Não. não é. Há diversos livros que contam todas essas passagens, diversos, né? Que contam todos essas minúcias, o que o plano espiritual faz e como que eles fazem. E tá tudo certo. E só falta a gente parar para pensar numa coisa. A gente acredita nisso? É aquilo que eu estava falando para a Leda. Tem coisas que me chamam a atenção, que eu vou procurar, que eu vou estudar, que eu vou averiguar com mais cuidado. Tem outras que não me chamam a atenção. Porque eu falei assim, por mais que a gente explique, vai numa rodinha você contar que existe uma câmera holográfica. Ah, eles vão tirar sarro de você, então você só vai conversar isso com pessoas que estejam no seu, que Esteja no estejam mesmo dentro nível. da mesma coisa. Uhum. Você entendeu? Porque assim, para que você vai ficar se desgastando contando? Se você já tem uma certa. Ai, para mim, eu estou encaixando, não encaixei direito, eu estou encaixando, se eu estou com essa dificuldade, para que eu vou ficar falando para o outro? O outro só vai falar que É, você é doida. imagina. Nem tem alcance, dependendo. Mas Se é estiver verdade, estudando né? junto, senão É verdade. não Eu vai falei assim, e acompanhar. aí, ao invés de você conseguir ficar bem, você vai ficando totalmente. Poxa, não é assim. Então tem. Jesus já falava isso naquela época que ele estava na Terra. Tem coisas que você vai entender e tem coisas que você vai entender depois. É, por isso que Se não foi passou dado mais de muita 2000 coisa, anos e a gente está entendendo não foi agora. mostrado muita coisa, né? Não foi mostrado muita coisa, porque ninguém ali ia conseguir entender. Não tinha, o povo não tinha o entendimento ainda. Então, por isso que veio devagarinho, conforme vai evoluindo, vai aprendendo coisas novas, vão Qual foi sendo colocadas. qual foi a sensação que todo mundo teve quando a gente descobriu que existia sangue no perispírito? Existia secreções. Não foi de, É, ó, pois é. calma aí, esse corpo não é tão, como que é? Esse é um corpo sutil, ele é, mas não foi aquela incredulidade quando a gente teve? Ficou numa discussão, tivemos que procurar livro, tivemos que fazer as mesmas coisas, gente. E aí que é legal. Aí eu acho que é a parte boa do espiritismo. A gente vai para a pesquisa, a gente aprende a pesquisar, a gente vai buscar autores, a gente vai buscar. Aí você fala assim, né, essa investigação para encaixar. Essa é a parte científica, tudo tem uma explicação. Então a gente tem que buscar nossa explicação lógica. Essa é a fé racional, sabe? É. Eu entendo por que que acontece. Isso faz bem para mim? Isso dentro de mim me fez bem? Tá tudo certo. Não, isso não me fez. Então tá bom.
Então vamos buscar outra coisa. Eu tô pronto ou não tô pronto? Você entendeu? Então, assim, essa parte eu gosto. Vamos lá, vamos buscar. Não, vamos fazer isso. Vamos, É, né? Aí eu gosto. Gosto no sentido assim, não entendo, gente. Não entendo se eu entender um décimo, tá bom. Eu Mas já você tô vai levando alguma investigar. coisa. Mas assim, eu quero compreender, porque aí a gente vai entender. Foi nessas investigações que eu fui entendendo o que que eu fazia dentro da casa de pedra, o que que fazia a Umbanda, porque foi lendo, porque muitas vezes o mesmo assistido é levado à noite para a Umbanda, mas não é levado para a casa espírita. Existe um livro que traz isso, eu só não me recordo o nome, que ele tinha que ser levado para casa desdobrado para a Umbanda para poder ser trabalhado na Umbanda. E eu ficava pensando o porquê disso. E ali eles me explicavam as energias que eram trabalhadas. E eu falei assim, entendi. Isso daí tem lógica. Realmente, dentro da casa espírita, a gente não lida com essa energia. A gente lida com uma outra. E então, aí a gente vai entendendo, ó, o que faz o espiritismo, o que faz a Umbanda, o que faz a apometria, o que faz o reiki, o que faz, sabe? Você vai entendendo as energias de cada um. E aí onde você fala assim, nossa, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Ele nos ama. Ele fortalece a nossa fé, porque Ele não nos abandona em momento algum. Ele sempre estende a mão. Se a gente quiser, Ele está ali com a mão estendida. Sabe? Seja fazendo um passe, seja fazendo uma bênção. O que você fizer com amor, com coração, você consegue. você está sendo assistido. Porque você começa a compreender as energias. E você começa a compreender que você é energia. Essa densidade do corpo só é a junção das energias. As energias. E quando a gente não está encarnado, é mais sutil. Então, por isso que a gente fala, eu não sou um corpo. Eu estou neste corpo, mas ele não me pertence. Porque eu não sou dessa forma. Eu sou uma energia como Deus. É complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples. Muito Se a gente, simples, né? se a gente trouxer esse entendimento. Agora, se a gente não trouxer, a gente vai conseguir, vai buscar o quê? A matéria. Aquilo que a gente vê. Sim. E é por isso que muitas vezes a gente se perde. Porque na matéria, o que que a gente quer? Resolvido para ontem. Na matéria, todo mundo corre para o ontem. Para a energia, a gente sente. E aí a gente começa a entender a magnitude desse universo. Aí filosofia já não fica tão chata, a gente consegue entender já uma parte filosófica, É, sabe? Já não verdade. fica tão chato. A matéria finda, né? A matéria tem Sim. começo, meio e fim, né? A energia não, é a mesma sempre. Né? É isso. E aí, onde a gente vai olhando, né, a misericórdia de Deus, né? Porque assim, poxa, você marcou aquele perispírito, né? Tudo bem, mas vamos lá. Você vai ter pais amorosos, você vai ter um lar, você vai ter pessoas ao seu lado para que você possa se recuperar. É. Você vai estar na família certa, É. O apoio que precisa, né? O apoio que precisa. vai estar tudo certo. Nada vai estar errado. Mas na hora que aperta, a gente aceita.
Ai, Não aceita. que aceita, Leda? Se puder. A Imagina. gente aceita, Leda? Não, acho que não aceita. Quando acontece? Não aceita, não. Não. Então, ó, nós Não. paramos. Havia uma suspeita entre os agentes das trevas de que alguma ação de resgate do corpo mental de Felício poderia ser tentada pelos servidores da luz. Nós paramos aqui.